Deus seja louvado. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantos estão com Jesus por mais uma noite de bênção, de glória, de graças a Deus? Quantos estão alegres com Jesus por mais uma noite de vitória, de graças a Deus? Graças a Deus. Amém. Amém? Meus amados, eu louvo a Deus pela atividade missionária Tereza, pela dor do ministério, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Abra a Bíblia por gentileza, você vai embora, em nome de Jesus, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, em nome de Jesus. Deus seja louvado para todos sempre. Meus amados, trago um abraço do meu pastor para essa igreja, Congresso da Assembleia de Deus, Tabernáculo da Israel. Deus abençoe a vida de todos os amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio contemplar entre a multidão e tocou da sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar das suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu que o seu corpo está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude desse mesmo saída, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto bastante conhecido que me chama por demais a atenção, porque é um texto bastante falado. Quem é que nunca ouviu falar sobre esta passagem? Mas nesta noite o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar para todos os irmãos, porque de fato, todas as vezes que falamos de Jesus, para nós é uma grande dádiva da parte de Deus, porque de fato Jesus é a única solução para todos os nossos problemas. Sabemos nós que a Bíblia Sagrada, ela é chamada de um livro cristocêntrico. De fato, de Gênesis a Apocalipse, tudo é voltado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabemos nós também que os evangelhos, quando foram escritos e direcionados. Nós vamos ver que o apóstolo Mateus, quando escreve o Evangelho de Mateus, ele vai direcionar o Evangelho de Mateus para os judeus,
Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para os gentios, para a igreja. Nós vamos ver que Jesus, quando ele é enviado para a terra, a Bíblia ela vai ser bem clara em dizer que aos 30 anos Jesus ele vai iniciar o seu ministério. As 3 primeiras cidades que Jesus vai visitar, realizando sim sinais, prodígios e maravilhas, se chama Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jesus aqui está conhecidíssimo. Nós vamos ver que Jesus aqui já está de fato com a comitiva apostólica montada. Nós vamos ver que nesse texto aqui, Jesus já está realizando muitos sinais, prodígios, maravilhas. Até porque nós precisamos entender da onde Jesus está vindo e o porquê que Jesus está aqui nesta cidade. Nós vamos ver que Jesus está vindo para a cidade de Gadara. Ele vai cruzar o mar da Galileia e provavelmente ele está na cidade de Cafarnaum, que é o texto do foco. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quando Jesus ele passa para o outro lado, num lago, a Bíblia diz que quando ele se chega na cidade de Cafarnaum, se aproxima diante de Jesus uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus estava próximo ao mar. E a palavra do Converso vai dizer para nós que no meio da multidão, um dos principais da sinagoga, que tinha por nome de Jairo, se aproxima. E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. A Bíblia vai tentar dizer para nós que quando Jairo se prostra diante de Jesus, a Bíblia diz que Jairo roga muito a Jesus. A Bíblia diz que Jairo, quando se prostra, a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jairo, ele vai fazer uma declaração para Jesus dizendo que a sua filha está terrivelmente em estado grave. Ele vai dizer que a sua filha se encontrava moribunda. E a palavra moribunda significa aquele que está para morrer, aquele que está para se acabar. Jairo olha e diz: Jesus, a minha filha está à beira da morte. Rogo-te que tu vá até a minha casa e põe as tuas mãos sobre ela, e ela sara e viva. Meus amados, a Bíblia diz que Jesus, quando ouve esta palavra de Jairo, automaticamente Jesus vai falar para Jairo e ir até a tua casa. Mas os irmãos precisam entender algo aqui. Jairo, meus amados irmãos, ele era um dos principais da sinagoga. Quer dizer o quê? Ele era responsável pelos cultos que era de fato feito na sinagoga. Jairo, ele tinha a responsabilidade pelo ensinamento semanal. Ele era responsável pelo ensinamento daquele estabelecimento. Na verdade, Jairo aqui, irmãos, ele tipifica e representa alguém importante, que de fato é um referencial no meio daquela sociedade. O texto sagrado nos diz que Jairo está com um problema. Mas o interessante do texto, irmãos, que se você pegar a história para ler, você vai ver que os fariseus, eles tinham um grande problema a respeito do ministério de Jesus. Mas mesmo os fariseus têm um problema enorme contra o ministério de Jesus. E de fato, Jairo sabia de tudo de fato o que os fariseus colocavam em pauta. Jairo ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia sinais, prodígios e maravilha. Jairo vai quebrar aqui, irmãos, todo tipo de
Estamos vivendo em um tempo em que a igreja está assim, segue a Jesus por aquilo que Jesus pode lhe favorecer. Outros não, segue a Jesus por aquilo que Jesus é. E o interessante do texto é que quando nós seguimos a Jesus por aquilo que Jesus é, automaticamente recebemos da parte de Deus algo extraordinário e sobrenatural. A Bíblia vai dizer para nós que no meio do caminho que Jesus está indo de assunto à casa de Jairo, certa mulher, que a Bíblia vai dizer para nós que havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue. Algumas traduções vai dizer que esta mulher padecera de uma hemorragia, mas algumas histórias bíblicas vai dizer que esta mulher está padecendo de um fluxo menstrual. E nós sabemos que a palavra menstruação significa a liberação mensal pelos órgãos genitais da mulher, que ocorre na fase puerperal. Na verdade, a mulher ela passa por esse período, toda mulher. Na verdade também, sabemos que a mulher, quando ela entra nesse processo, é uma criança ou uma jovem, que algumas inicia na idade de 9, outras 10, outras 11, outras ao 12, e assim por diante. Toda vez que a mulher passa por esse período, a mulher fica frágil, ela fica fragilizada. Mas o texto sagrado nos diz que esta mulher havia padecido por 12 anos de um fluxo de sangue. Meus amados, a situação desta mulher aqui não é uma situação fácil, porque o texto vai dizer para nós que ela está por 12 anos padecendo. Irmãos, 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 meses, 12 anos é 12 anos. 12 anos, irmãos, é completamente uma boa parte de uma vida. E o interessante do texto que a Bíblia diz para nós, que cada vez mais ela parecia como ela ia de encontro aos médicos. E a Bíblia diz para nós que quanto mais ela gastava, o seu estado piorava. Quanto mais ela recorria aos médicos, os médicos tinham uma notícia terrível para ela e dizia: olha, você não melhorou. A Bíblia diz para nós que quanto mais ela gastava, mais ela piorava. O seu estado ia de mal a pior. Mas olha só que interessante, a Bíblia Sagrada nos diz que, ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tomou da sua vestimenta. Está no verso 27 isso. Ouvindo ela falar de Jesus. Irmãos, basta no que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia diz para nós com clareza que esta mulher está dando aqui, irmãos, uma referência de algo que quando ela ouve falar de Jesus, ela decide tomar uma atitude. E eu gostaria de falar nesta noite sobre a característica de um adorador. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que a característica de um verdadeiro adorador, primeiramente, é essa: ele tem que ter fé. Por que disso? Porque você vai ver, irmãos, que segundo vai nos dizer a Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova daquilo que não se vê. Mas
disse para os amados irmãos que, segundo a tradução brasileira vai dizer, a palavra fé é a substância das coisas que são esperadas e as provas das coisas não vistas. Na verdade, eu estou dizendo que a palavra fé pode se dizer que é uma substância. Como assim? Vou lhes dizer, a substância de uma semente. De fato, você não está vendo o que está dentro dela, mas ela transmite de fato o que está dentro do DNA dela e mostra a característica daquela semente. A fé, muitas das vezes a pessoa não vai ver, mas ela é algo que é trabalhado de dentro para fora e não de fora para dentro. Na verdade, quando eu falo de fé, eu estou lhes dizendo, meus amados irmãos, que o nome de Jesus promove isso, porque de fato a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, que o Senhor Jesus, ele é o verbo, e a palavra verbo significa uma palavra colocada em ação. Quando ela ouve falar de Jesus, o nome de Jesus automaticamente promove uma ação dentro da vida daquela pessoa. Na verdade, irmãos, eu estou dizendo para meus amados irmãos que todas as vezes que nós falamos de Jesus, alguma coisa acontece. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz a Bíblia que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Eu disse que o Senhor Jesus, ele é o verbo, e a palavra verbo é uma palavra colocada em ação. Quando ela ouve falar de Jesus, automaticamente aquilo que ela não tinha esperança, aquilo que ela não acreditava mais, aquilo que para ela não iria acontecer, automaticamente
multidão e tomou da sua vestimenta. Outra coisa que eu quero colocar aqui em pauta, que é a palavra fé, ela vem do latim, e nós vamos ver que a tradução da linguagem latina, ela tem a expressão grega. Na verdade, irmãos, nós precisamos entender que nos registros bíblicos, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra fé, ela é substituída para a palavra crer. E você vai ver que crer é totalmente diferente de fé, porque segundo a linguagem hebraica, a palavra fé significa colado, agarrado, grudado, aquele que depende de Deus para tudo e que sem Ele não faz nada. Eu estou dizendo para os amados irmãos o quê? Que quando você tem fé verdadeiramente em Deus, automaticamente de nada você tem falta. Ai, meu Deus do céu, eu estou dizendo que quando você trabalha essa fé, acreditando em Deus, você vai ter totalmente de Deus todas as respostas para a tua vida. Meu Deus do céu, então por que você está assim nesta noite? Ah não, a luta está grande, eu sei, a prova está grande, eu sei, mas Deus está dizendo, levanta a cabeça nesta noite, entenda, Jesus vai te dar vitória, mas para Ele te dar vitória, trabalha a tua fé em nome de Jesus. Irmãos, ela ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que ela veio por detrás entre a multidão. Outro requisito aqui, outra característica de um verdadeiro adorador: ele não se contenta com a situação que ele se encontra. Como assim? Ele sempre está em busca de romper os limites. Oh, glória a Deus! Porque de fato nós somos servos do Deus Altíssimo. E pelo simples fato de nós sermos servos do Deus Altíssimo, nós não podemos nos acomodar com a situação que nós nos encontramos. Ela toma uma atitude, romper com os limites. E a palavra limite significa fronteira, linha de demarcação, extremo, confim. A palavra fronteira significa limite, divisa entre países. Na verdade, quando nós falamos de limite, eu estou dizendo para meus amados irmãos a seguinte expressão: que o limite, quando ele é imposto, ele é colocado para você dizer assim: olha, você pode ir até aqui, daqui por diante você não pode ultrapassar, você não pode dar um passo além daquilo que está sendo permitido para você. O limite, ele é um bloqueio. Na verdade, a multidão estava em volta de Jesus, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão, e a Bíblia diz que ela tocou na sua vestimenta. A multidão aqui, eu separo espiritualmente como um bloqueio, como uma barreira que se apresenta diante de nós. A multidão aqui, eu separo como um bloqueio, como uma barreira. Por quê? Porque de fato Jesus está no meio da multidão. A multidão está em volta de Jesus, e a Bíblia diz que ela veio por detrás da multidão. Mas olha só, escuta o que eu estou lhes dizendo. No livro de Levítico, no capítulo 15, no versículo 1 em diante, você vai ver que vai ser estabelecido uma lei judaica a respeito da imundícia, aonde vai se dizer que se uma mulher viesse a estar em um estado
básico no que eu estou lhe dizendo. A lei dizia que aonde ele chocasse, iria ser considerado impuro. A lei dizia que aonde ele se deitasse, iria ser considerado impuro. A lei dizia que tudo quando ele viesse a tocar, iria ser considerado impuro. Na verdade, irmãos, 12 anos essa mulher não tem um convívio total da sociedade. Todos que sabiam que ela era uma mulher que estava sendo acometida de tal doença, era impura, mas ela não se importa com a lei judaica, ela nem sequer fica preocupada com isso, pelo contrário, ela decide romper com os limites e vir por detrás da multidão e tocar em Jesus de Nazaré. É isso que Jesus quer de nós. De repente você está se afastando de Jesus por causa de um erro, por causa de um pecado, ou então por causa de uma enfermidade. Mas olha só o recado de Deus, aqui é ao contrário. Se você toca em uma pessoa e ela fica impura, com Jesus não, você toca nele e você sai purificado. Se você acha que a enfermidade que você está vai passar por teu irmão, com Jesus não, enfermidade não prevalece. Por quê? Porque Jesus ele é a cura para a tua enfermidade. Eu estou declarando e dizendo que o diabo nesta noite está perdendo mais uma vez a peleja e a batalha. Por quê? Porque Jesus entrou na situação e não tem enfermidade que prevaleça, não tem demônio que prevaleça. Rompa com os limites nessa noite e receba da parte de Deus. Você pode dar um grito de glória para Jesus. Aleluia! Ouvindo ela falar de Jesus, ela automaticamente começou a entender que se os médicos não resolviam, de fato esse Jesus pode. Ai, na calabaraciana. Se os médicos estão com resposta negativa para mim, eu sei que esse Jesus vai me dar uma resposta positiva. Meu Deus dos céus! Aqui está, irmãos, o ensinamento da parte de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 28, que ela diz assim: se tão somente tocar na hora da vestimenta dele, ficarei curada, sarei desta minha enfermidade. Eu separo aqui, irmãos, mais uma característica de um verdadeiro adorador. Qual? Ousadia. A palavra ousadia significa atrevimento, coragem. Ela ousou. A palavra ousar significa atrever-se a algo, ter coragem para. Ela não se incomodou, pelo contrário, não se acomodou, pelo contrário, ela tomou uma
hoje? O que você está esperando para tomar uma atitude hoje? Você vai esperar verdadeiramente Deus usar outros vasos, já que Deus está te dando a oportunidade hoje? Tome posse hoje, meu filho. Meu Deus, você não pode sair daqui da maneira como você entrou. O segredo da igreja não está estabelecido na forma como a gente entra. Eu vou falar isso e eu vou te explicar. Por quê, irmão? Porque o segredo aqui, irmão, é como você sai. Você pode entrar aqui desanimado. Está desanimado, você não pode sair daqui. Você pode até entrar aqui enfermo, mas enfermo não vai sair daqui, meu filho. Você pode entrar aqui com um problema muito grande, mas aqui dentro Deus vai solucionar o teu problema. Aqui é um lugar onde Deus ele vai sanar, ele vai sarar a tua ferida. Essa mala que está no teu coração, isso aí que fica remoendo a tua mente dia e noite, em nome de Jesus. Peça para Deus trabalhar e libertar você. Ou então, se tem alguém na tua casa, em nome de Jesus, receba. Porque Deus ele não nos chamou para nós andarmos da maneira como nós estamos. Deus nos chamou para vitórias e vitórias. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Glória seja dada a Jesus de Nazaré. Aleluia. Ela ousou e ela foi atrevida. Por quê? Porque ela não se importou com aquilo que a lei dizia. Porque de fato a lei dizia que se caso uma pessoa num estado como ela viesse a tocar em alguém, essa pessoa era considerada impura e essa pessoa deveria se lavar e à tarde ela ia ser purificada. Só que Jesus aqui é diferente. Jesus ele veio para os doentes, para aqueles que necessitam. De repente o teu problema não é físico, mas o problema é espiritual. Você não está orando, você não está jejuando, você não está lendo a palavra. Isso é um problema, meu filho. Você está enfermo e você precisa ser curado. De repente, uma palavra que vem de contra o teu coração te desanimou, meu filho. Eu tenho um recado de Deus na tua vida. Se Jesus vir hoje, você tem certeza de que você vai para o céu? Tem? Mas irmão, eu estou diante de uma peleja, diante de uma batalha. Irmão, se você está diante de uma peleja, diante de uma batalha, e tu está enfermo, tu está mal. Porque o soldado tem que estar bem. É por isso que Deus já está tratando da tua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, eu disse aqui no áudio, os irmãos nem prestaram atenção direito. Mas se você pegar os pormenores da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer para nós no versículo 23 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que quando Jairo pede para Jesus ir até a sua casa, a Bíblia diz que Jairo fala para Jesus: Jesus, rogo-te que tu vá até a minha casa e põe as tuas mãos sobre a minha filha, e que ela venha a ser sarada e que ela venha a ficar viva. Melhor dizendo, ele diz: e põe as suas mãos
para que ela saia e viva. Como assim? Eu estou dizendo para os irmãos o quê? Que o escritor que escreveu esse texto, ele escreveu corretamente. Por quê? E a denúncia, aquilo que Jairo colocou em pauta, foi sabiamente colocada. Porque imagine se Jesus viesse deixar a filha de Jairo viva, porém doente. Jesus, na verdade, ele tinha que primeiro sarar aquela menina, para depois colocar aquela menina de pé, sadia e viva. Jesus, ele quer que você venha sair daqui nesta noite, vivo, com certeza, mas primeiro ele precisa sarar a tua ferida. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? E a Bíblia diz que ela tomou na hora das vestimentas de Jesus. E aqui eu estou encerrando. A Bíblia diz, irmãos, que antes dela tomar, já estava decretando o milagre dela. O que você está esperando para abrir a tua boca e profetizar? Ei, você serve ao Deus vivo. Ei, o teu Deus é poderoso. Ei, o teu Deus pode mudar a tua história. Então o que eu faço? Abre a boca e adore. Abre a boca e profetize. Abre a boca e declare. Falar de comandário, de comandário. Você profeta, você é o quê? Você verdadeiramente serve a Deus? Porque se você serve a Deus, em nome de Jesus, receba a autoridade do Espírito. Receba a autoridade do Espírito de Deus. Receba nesta noite a virtude do Altíssimo. Receba nesta noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando ela tocou na orla, imediatamente a hemorragia parou. É assim que Jesus faz, irmão. Agora, olha só, irmãos, tinha uma multidão em volta de Jesus. A Bíblia diz para nós que quando ela tocou, ela chamou a atenção de Jesus. Como? Jesus parou e disse: quem me tocou? De repente estamos aqui, irmãos. De repente aqui deve ter umas 30, 40 pessoas, não sei, cara. Se eu te contar que deve ter funcionário hoje. Mas cada um tem uma petição aqui para com Deus. Cada um aqui tem um alvo de fato, está clamando a Deus por algo. E cada um tem uma forma de tocar em Jesus. E eu estou dizendo para você que aquilo que você falou com Jesus nesta hora, nesta noite, Ele atendeu. Tu conseguiu chamar a atenção dele para você. Ah, irmão, mas eu ainda tenho dúvida. Porque dúvida, você vai chegar na tua casa e você vai ver o milagre já acontecendo. Vai de corar. Eu estou declarando nesta noite que esse demônio que está perturbando a tua família, esse demônio que está tirando a paz da tua casa, está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. A alegria vai reinar na tua casa, a paz de Cristo está reinando na tua casa, o amor de Deus está reinando na tua casa. Enfermidade vai sair, problema vai sair, tudo que é de mal vai sair, e o que vai ficar, irmão, é a presença de Jesus, é essa presença gloriosa que nós necessitamos. Glória a Deus. Ela tocou e recebeu a cura. Isso é lindo, irmãos, porque Jesus ele olha e diz: quem me tocou?
Mas mestre, a multidão te aperta, os discípulos falaram para Jesus, alguém me tocou, por dentro de mim saiu virtude. Só sai virtude de Jesus quando há uma necessidade. Eu vou falar, Deus não manifesta a sua glória apenas por manifestar. Deus, quando manifesta a sua glória, é debaixo de um propósito. A virtude de Jesus só acontece quando ele vê que tem necessitados por ele. Ei, irmãos, se você não está necessitado de Jesus, eu tenho uma resposta que deu para você. De repente você se acha, mas já que estamos aqui, irmãos, é sinal de que nós necessitamos dele. E quando nós necessitamos de Jesus, clamamos e sempre falamos: Jesus, toca em mim, Jesus. De repente você não tem aquela capacidade de falar para o meu irmão lá agora: eu estou com um problema nessa área, mas com Jesus nem precisa você se preocupar, ele sabe qual é o teu problema e ele está derramando virtude em cima desse teu problema para te dar vitória. Jesus fica procurando, mas Jesus sabia quem era, mas ele fica procurando. E a Bíblia diz que ela vem temendo e tremendo, temendo e tremendo, temendo e tremendo, se prostra diante de Jesus e declara toda a verdade. Ei, não adianta nada você querer se aproximar de Jesus temendo e tremendo, mas na mentira. Não adianta nada você dobrar o teu joelho, falar com Jesus uma meia verdade. Abra a boca e fala aquilo que está acontecendo. Ei, abra a boca e confessa para Jesus aquilo que você está sentindo. De repente você está com vergonha de falar, mas será que Jesus vai me entender se eu falar para ele que eu não estou bem com meu irmão? Ei, meu filho, Jesus, ele é o Senhor da tua vida, e mais do que qualquer outra pessoa, ele é o melhor psicólogo para resolver esse teu problema. Meu Deus, que graça! Jesus está dizendo para nós: conte para ele a verdade. Se coloca de pé em nome de Jesus. Temendo e tremendo, aproximou-se de Jesus e contou toda a verdade. Ela poderia muito bem fazer uma desculpinha ali e falar: Jesus, eu toquei sem querer você. Mas ela falou assim: Jesus, eu toquei. Eu fui ousadamente, eu toquei. Porque eu estou com um grande problema e eu ouvi falar que tu está curando. Ei, meu filho, ei, minha filha, Jesus está curando. Jesus ainda cura, tá? Jesus ainda liberta, tá? Jesus ainda transforma, tá? Jesus ainda faz a obra, tá? Então, meu filho, continue acreditando no poder do nome de Jesus. Aí olha a palavra de Jesus para ela: vai em paz, filha. Vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Ei, esse teu problema nunca mais vai te atormentar. Ei, essa luta travada que tu está enfrentando não vai ser mais esse problema para você. Pelo contrário, tomei a frente dessa guerra. Mas, irmão, o país está em crise. Por mais que o país esteja em crise, você, como servo de Deus, não pode estar em crise espiritual. Você precisa estar de cabeça erguida, entendendo que Jesus, ele tem uma obra na tua vida. Então sai dessa caverna, vem pro meio da multidão e pregue as boas novas que Deus
Maravilha de Deus. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Irmãos, a substância foi tão grande, irmãos, aquela fé que ela teve em Jesus, irmãos, que gerou para ela salvação. Eu profetizo em nome de Jesus que a tua fé vai te reinar no teu filho, vai impactar também os teus vizinhos. Eu profetizo em nome de Jesus que a fé que Deus está te dando nesta noite, você vai chegar naquele problema e você vai falar: agora eu entendi, eu sei que Deus está comigo. Sai da minha frente, não te anular, em nome de Jesus. Oh, glória! Adorador você tem que ser, filho. Tem que adorar a Deus. Glória a Jesus verdadeiramente. Eu não vou nem acabar na questão da filha de Jairo, mas a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo possivelmente estava nessa idade de 12 anos. E Jesus também realizou a cura na casa de Jairo. Jesus, quando passa, irmãos, ele tem os seus fundamentos e ele dá glória. E eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. E você vai falar para Deus agora qual é o teu problema. Você vai falar para Deus qual é a tua dificuldade. Você vai colocar em pauta aí tudo que você está enfrentando. Porque, meu filho, Jesus ele quer ver você bem. Não estou dizendo que tu não vai passar por luta, tu vai passar, meu filho. Mas eu estou dizendo que você vai passar pela luta, mas sentindo uma paz no teu interior, uma alegria do Espírito. Vamos clamar, vamos orar nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus. Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado, Jesus. Ó Deus amado, porque por mais que aquela mulher, Jesus, venha, Pai amado, tenha enfrentado aquele problema por 12 anos. De repente deve ter gente aqui, meu Jesus, que está enfrentando um problema já tem 1 ano, 2 anos, ou então 3 anos, e não sabe o que fazer. De repente, meu Jesus, tem gente aqui que está num processo há 2 meses e também não sabe o que fazer. Mas Jesus, pela tua palavra, nós acreditamos que o Senhor vai olhar para nós e vai também nos abençoar. Que o nosso toque venha fazer a diferença. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a ter fé, nos dá motivação. Nos ajuda, Pai amado, a orar e adorar a Ti, Pai, na beleza da tua santidade. Ó Jesus, Te amamos. Vida conosco, nos dá bênçãos e a Tua vitória, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que te clamamos. É no nome de Jesus que te pedimos. E toda a igreja diz amém. Irmãos, nesta noite, tem alguém para Jesus? Tem alguém que nesta noite quer dar um passo, quer verdadeiramente mudar de vida, ter paz no seu interior? Tem alguém nesta noite que quer se render a Jesus? Todos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e diga graças a Deus. Irmãos, estou aqui com 2 DVDs, irmão, da parte de Deus. Um é, o tema de um DVD se chama Quando o Amor da Igreja Acaba. E o outro é 5 aspectos que a fé causa. Custa apenas R$10, irmãos. Se os irmãos sentirem de Deus de nos abençoar, será bênção. Amém? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor